Muito bem, boa tarde para todos, talvez boa noite ou bom dia, dependente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bem-vindos ao nosso canal, venham fazer parte dessa família, se inscrevam em nosso canal e não se esqueçam de deixar o seu like. Diga-me de onde que vocês estão assistindo esse vídeo. E que Deus vos abençoe na Shalom do Eterno, na Shalom de Jesus. Pessoal, quero reagir um vídeo aqui do padre Juarez de Castro, que é muito conhecido em podcast, em TV aberta, em várias participações públicas. Ele afirmou, dizendo, verbalizando, que os adventistas não é para guardar o sábado, porque o sábado é uma lei mosaica, uma lei judaica, que é uma lei apenas para os judeus. Eu assisti esse vídeo, então eu resolvi reagir a esse vídeo e também refutá-lo. E também eu vou colocar aqui uma parte da fala do pastor Arilton Oliveira, rebatendo padres, pastores, teólogos que são contra a guarda do sábado. A guarda do sábado é universal, a guarda do sábado é mundial, não só para judeus, mas para cristãos e todos aqueles que querem se achegar a Deus. Ok? Para quem não sabe, existem aproximadamente 20 milhões de judeus que acreditam em Jesus e guardam o sábado, não só o sábado, mas todos os mandamentos. Como também tem muitos cristãos que não são adventistas que guardam o sábado. Ou seja, então, isso mexe muito com a estrutura de outras igrejas que não guardam o sábado, porque esse movimento está se crescendo a cada vez mais pela graça de Deus. E Deus está levantando muitos remanescentes nesses últimos dias. Ah, deixa eu perguntar para você, tem algum remanescente assistindo esse vídeo aqui? Se tem, já deixa o like, comenta, diga eu sou um remanescente e deixa o seu like aí para fortalecer esse vídeo. Eu vou colocar aqui o vídeo no palco, na tela, melhor dizendo, né? Eu cobri parte do vídeo para não ter problemas com direitos autorais. E também eu vou falar algo aqui que vai ser polêmico para muitas pessoas. Porém, para quem estuda a Bíblia, já está para quem já está familiarizado com a Bíblia, vai entender o que eu vou dizer. Sobre a ressurreição de Jesus, ou de Machia. Ele não ressuscitou no domingo. Isso mesmo, Jesus não ressuscitou no domingo. Isso é uma criação de Roma, é uma criação que foi crescendo através dos pais da igreja e também do bispo Marcião, o apóstata, que deu essa falácia, né, início a essa falácia sobre que Jesus ressuscitou no domingo para defender o domingo, sendo que o domingo ele não aparece na Bíblia. O domingo não tem nenhuma aparição na Bíblia. Deixa eu colocar o vídeo aqui na tela para darmos início aqui a esse reality aqui. Vamos lá. Os adventistas realmente eles guardam o sábado segundo o Antigo Testamento. Ó, ele já começou errando por aí. Os adventistas guardam o sábado segundo o Antigo Testamento. Como eu já disse aqui no começo, esse termo, essa terminologia de Antigo Testamento e Novo Testamento, essa divisão entre Velho Testamento e Novo Testamento, foi uma criação. Quem criou isso aí foi o bispo Marcião, o bispo apóstata Marcião, que era contra os judeus e ele queria, né, dividir, ele conseguiu dividir, fazer essa divisão aí, para quê? Para que as pessoas pensassem assim, então o Velho Testamento tem a guarda do sábado, então não vamos guardar o sábado, né? Jesus ressuscitou no domingo, criaram essa ideia de que Jesus ressuscitou no domingo para fazer apologia ao domingo. Já começou errado O já. Antigo Testamento tem como prescrição o dia sagrado, o sábado, e realmente Se é sagrado, por que então você é contra, então? a Bíblia pede para a gente guardar o sétimo dia. Olha como ele está se contradizendo. A Bíblia pede para nós guardarmos o sétimo dia, e por que então
ele é apologético ao domingo. Sétimo dia. Sabaoth significa sétimo dia. Na verdade, Hum, a prescrição mosaica, né, a prescrição judaica é que o sétimo dia seja guardado, né? Segundo a Bíblia, Deus trabalha a Torá, segundo a Torá. Até se enrolou todo gaguejando aí. durante 6 dias e o Ah, sétimo dia ele é consagrado ao Senhor. E deve ser consagrado ao Senhor mesmo. Só calma, calma, não gagueja, fala devagar, porque você está se enrolando. Porque parece que você sabe que o sábado é o mandamento de Deus, e você fica gaguejando para querer agradar seus seguidores, né? Aí gagueja, né? Porque sabe que o sábado é uma mitzvah positiva. Brincadeiras à parte, vamos continuar o vídeo aqui, tá? Com todo respeito ao padre. que tem uma coisa muito interessante. Hum, Nós cristãos, ah, ao invés de guardar o sábado, nós ah, guardamos o domingo. Ou seja, ah. nós guardamos o primeiro dia da semana. É, o Sim, primeiro dia da semana. Por quê? sim. Porque para nós passou a ser mais importante. Nós, isso inclui você e quem está nessa bolha. Não inclui eu e nem quem guarda o sábado. Isso inclui quem está na bolha religiosa que é contra a guarda do sábado. Nós, no plural, não, tá? Você tinha que falar assim, eu e muitos católicos e cristãos, não generalizando, guardamos o domingo. Você colocou nós aí generalizando. Não é para colocar, era para ter falado, nós não generalizando. Vamos continuar aqui. O primeiro dia da semana do que o sétimo. Quando Ah, Deus cria o mundo, Deus trabalha durante 6 dias e descansa no sétimo. Mas a amém. ressurreição de Jesus é uma nova criação. A ressurreição de Hum, Jesus, segundo a teologia, é uma nova criação. Tudo segundo a teologia, estudo, logia, estudo de Deus. A palavra teologia no grego é estudo de Deus. E para quem não sabe, a língua grega para os judeus é uma língua profana. Por quê? Os gregos são descendentes de Sete, ou seja, do filho de Noa, do filho de Noé. E para quem não sabe, naquele período ali de silêncio de 400 anos, como dizem, né, os teólogos, o Império Grego, né, o domínio grego que estava dominando em Israel, eles proibiam os judeus de guardar o sábado. Eles eram contra a guarda do sábado. Eles sacrificaram um porco, um suíno, no Mizbeach, no altar sagrado, no Beit HaMikdash, no templo sagrado, profanando. Então, por isso que nós, judeus, não estudamos a língua grega, porque a língua grega é uma língua profana. Para quem não sabe, o Shaul Shahalim, que é o apóstolo Paulo, ele conhecia muito a cultura grega. Por quê? Ramban Gamaliel foi o rabino de Shaul Shaharim, que é o apóstolo Paulo. Ramban Gamaliel tinha mais de 1.000 alunos, 1.000 talmidim, discípulos. Foi permitido somente a Shaul Shaharim, o apóstolo Paulo, e alguns dos seus discípulos estudarem o grego. Para quê? Para refutar a filosofia grega, o conhecimento grego. Por isso que Jesus, quando chama Paulo, ele fala para Barnabé: ele é para mim um vaso escolhido. Por isso que Paulo ele escreveu aquelas epístolas, né? Todas as epístolas, Romanos, Coríntios, enfim, porque ele dominava a língua grega. Só que ele não era contra a guarda do sábado, não era contra a lei de Deus. Paulo ele foi levantado por Jesus para fazer apologia aos mandamentos de Deus e levar a Betsorá. Betsorá é o evangelho a todas as nações. Vamos continuar aqui. E outra coisa, sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ele não ressuscitou no domingo. Eu vou provar isso aqui agora para vocês. Vamos só dar uma cordinha para ele falar aqui. Vai. é recapitulado em Cristo, tudo é recapitulado em Jesus, e ali no Calvário se tem uma nova criação.
Jesus como novo Adão que é nos dado, Jesus na cruz, aquela cruz como a árvore do paraíso. Um dia, aquele madeiro do paraíso lá atrás nos deu a perdição, o pecado. Agora existe no Calvário uma árvore plantada que é a cruz e ela nos dá agora a salvação, porque o fruto. Onde que está escrito em alguma epístola, em algumas palavras de Jesus, que após o Calvário e a sua ressurreição, ele anulou o Shabat? Eu quero ler para vocês aqui um artigo de um livro muito bom que eu indico a vocês adquirirem. É O Caminho de Yeshua e de seus Talmidim, do Tzadok Ben Derek, o Rabino Tzadok Ben Derek, é muito conhecido. Olha o que ele diz em seu livro. Há inúmeros estudos de especialistas dissertando que Yeshua, no caso aqui ele é judeu, Jesus, foi crucificado na quarta-feira e ressuscitou no Shabat, ou seja, no final, durante a Havdalah, enquanto outros alegam que Yeshua foi executado na quinta-feira e ressuscitou no Shabat ou na Havdalah. As teorias da morte de Jesus na quarta-feira e não na sexta-feira, como propagada pela grande maioria dos cristãos, decorrem da premissa de que o sábado, mencionado em Marcos 15:42, não é o sétimo dia da semana, mas sim o feriado bíblico de Hag Matzot, ou seja, festas dos pães ázimos, que é considerado um dia de descanso e, consequentemente, também é chamado de Shabat, ou seja, sábado. Olha só, o que é a Havdalah? Havdalah é a cerimônia judaica realizada logo após o término do Shabat, ao anoitecer. A palavra separação e tem por objetivo apontar que o Shabat chegou ao fim, separando a santidade deste dia em relação aos demais dias da semana, caracterizados pelos trabalhos e correria cotidiana. Ou seja, aqui não está dizendo que é domingo. Esse estudo aqui está dizendo que é o Shabat. Uma hora eu vou gravar um vídeo, mas eu tenho um outro canal, eu vou deixar aqui no link na descrição, porque não dá para misturarmos as coisas, porque eu tenho outro canal e temos que seguir um nicho. Se seguirmos vários nichos, o YouTube não recomenda os vídeos e fica difícil, ok? Mas eu vou gravar um vídeo falando sobre a ressurreição de Yeshua pós-Shabat, que ainda era sábado, não era domingo. Nem existia domingo. Domingo, a palavra domingo significa domingues, que é dedicado a um deus pagão. Vamos continuar aqui, então, ouvindo o padre. Desse madeiro, o fruto dessa árvore é o próprio Jesus, nosso Salvador. Então, nós temos uma nova criação naquele momento, um novo momento na ressurreição. Ora, quando é que Jesus ressuscitou? No primeiro dia da semana. Já afirmei aqui que não foi no primeiro dia da semana. Segundo o relato do Evangelho, está escrito em João e nos Evangelhos, no primeiro dia da semana, né, quando as mulheres foram olhar, lá a pedra estava rolada no túmulo. Ou seja, logo depois, as aparições de Jesus, Jesus ressuscitado, sempre acontecem no primeiro dia da semana. Ora, por ser uma nova criação, um novo tempo, e pelo fato da ressurreição. Olha aqui, ó. No início da manhã do primeiro dia após o Shabat, ou seja, de manhã, Yeshua se levantou e apareceu primeiramente para Miriam de Magdala, ou seja, Maria de Magdala. E Yeshua já tinha ressuscitado e se levantou para encontrar Maria. Então conclui-se que Jesus ressuscitou antes daquele encontro que se deu na aurora, no assim chamado domingo para vocês. Vamos lá. De Jesus ser o fato mais importante de tudo. Olha aqui, ó. Mais importante até do que a própria criação. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, para que ter feito todo, para que existir todo mundo? Ou para que existir o mundo se Jesus não tivesse ressuscitado? Ou seja, a ressurreição de Jesus é o mais importante. Logo,
Logo, se a ressurreição de Jesus é o mais importante, nós, cristãos, vamos guardar não o sétimo dia, vamos guardar o primeiro. Isso é uma heresia, viu? Isso é uma grande heresia. Olha só, o período em que Jesus ele foi crucificado foi em Semi-Hag Pessa, Páscoa judaica. No Hag Matzot, festa dos pães ázimos, com convocações sagradas no primeiro e no sétimo dia da festa, sendo proibido o trabalho das datas. Sefer Vaikra, livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 7 e versículo 8. Por tal motivo, cada um deles, ou destes dias, é considerado como Shabat, ou seja, descanso. Podemos recair sobre qualquer dia da semana. Então, o Shabat de Marcos 15, 42 não é o domingo, ok? Inclusive, já falei aqui, né, da Havdalah, que é a cerimônia israelita judaica realizada logo após o término do Shabat, ao anoitecer, que significa separação. Vamos lá. Dia. E o primeiro dia da semana passou a ser chamado de Dia do Senhor, que em latim Domini Dias, ou seja, Domini Dias, que passou a ser, na nossa língua, domingo, Dia do Senhor. O primeiro dia da semana é o dia mais Domingo criado importante porque nos lembra a ressurreição. Não é mais importante. O domingo não é o dia mais importante. Não é. Não é. A Bíblia não fala que o domingo é o dia mais importante. Nem aparece o domingo na Bíblia. O dia mais importante na Bíblia é o Shabat, que futuristicamente, em uma outra realidade, o Shabat será eterno. Não nesse Olam Hazé, nesse mundo presente, mas no Olam Abá, no mundo vindouro. Vamos lá. Ressurreição de Jesus. E é por isso que nós guardamos o primeiro dia da semana. Ou seja, por quê? Porque se Jesus ressuscitou, se nós fomos salvos em Jesus, se Jesus nos resgatou no primeiro dia da semana, esse será o dia mais importante da semana, esse será o dia mais importante da... Vendo como é que Roma faz uma bagunça na mente das pessoas? Faz uma lavagem cerebral na mente das pessoas, afirmando que Jesus ressuscitou no domingo, sem provas cabais na Bíblia, é porque o domingo não aparece na Bíblia, e muitos acabam ficando presos nessa bolha da falácia desse padre, não só dele, mas de vários padres. Vamos lá. A nossa fé. Ora, o tempo antigo passou, o tempo do sábado passou. Hoje, o tempo mais importante é o tempo de Jesus. Os apóstolos passaram. Desculpa, a lei, os profetas, tudo isso chegou na sua plenitude em... Chegou na plenitude como se ele falou que ele não veio anular a lei, a Torá, nem os Neviim, nem os profetas. Anular significa ensinar errado ou abolir. A palavra abolir é uma linguagem rabínica dos tempos da Mishnah, do Talmud, de Yeshua, de Jesus. Não pensem, não pensem. Ele usou uma das Sefirot, da Cabala da Árvore da Vida, da Rai. Não pensem que eu vi abolir a Torá, que é no original, os mandamentos, e nem os profetas. Jesus, o tempo antigo passou, o tempo novo está aí, e o tempo novo é de Jesus. Agora, por que é que o sábado foi completamente esquecido pelo mundo religioso? Porque nós temos uma profecia em Daniel que disse que isso aconteceria. Em Daniel 7:25, a profecia diz assim: falando de um poder antagônico a Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse poder aqui, que se levantaria contra Deus, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E Daniel 8:12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Daniel 7, Daniel 8, falam a respeito de um poder que se levantaria contra Deus e tentaria mudar a sua lei. Esse poder é representado na Idade Média pela Igreja Católica Romana. Esse poder previsto em Daniel se cumpre
na Igreja Católica Romana. E por que se cumpre na Igreja Católica Romana? Porque foi a Igreja responsável pela mudança do sábado para o domingo. Você sabe que no dia 7 de março do ano 321, o imperador Constantino baixou o primeiro decreto dominical da história. E ele ordenava que as pessoas não trabalhassem no primeiro dia da semana. Posteriormente, a Igreja Romana, nos concílios, trouxe isso para um dos concílios e começou a orientar que o domingo deveria ser guardado ao invés do sábado. O catecismo católico, quando foi criado, colocou lá os 10 mandamentos. Tirou o segundo mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura, e no lugar do sábado, colocou guardar domingos e festas. Então, se você pegar um catecismo hoje da Igreja Católica, alguns catecismos de outras igrejas, você vai perceber que eles colocam justamente isso no terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. Isso começou ainda nos primeiros séculos da história. Quem sabe quarto, quinto século. E em cada concílio da igreja, o sábado foi sendo colocado de lado e o domingo foi sendo exaltado como dia a ser santificado em homenagem à ressurreição de Jesus. É verdade que Jesus ressuscitou no domingo, mas quem disse que porque ele ressuscitou, ele fez o domingo o dia santo a partir de então? Ele nunca fez isso. Então o domingo começou a ser colocado. Quando vem agora o mundo protestante, o mundo evangélico, o mundo pentecostal e o mundo neopentecostal, todas as igrejas estão seguindo a Igreja Católica na santificação do domingo. Então, com quem aprenderam os pentecostais, neopentecostais, com quem os evangélicos aprenderam a guardar o domingo? Aprenderam com os católicos, porque foram eles, a Igreja Católica Romana, que mudou o sábado para o domingo. E isso não é escondido pela igreja. Ao contrário, a igreja diz que ela fez essa mudança porque ela tem essa autoridade. É porque a Igreja Católica Romana acredita que a tradição tem mais valor que a Bíblia. Isso é declarado nos documentos da igreja. Então, se a Bíblia diz que é o sábado, mas a tradição diz que é o domingo, a tradição está acima da Bíblia. É o que ensina a Igreja Católica Romana. E todo mundo hoje que observa o domingo está seguindo a Igreja Católica Romana, independente da sua igreja. Agora, aqui tem que ser aberto um parêntese. E eu tenho que falar para os nossos queridos irmãos católicos que estão assistindo o Bíblia Fácil agora. Essa mudança na lei de Deus, que tirou o segundo mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura, trocou o sábado pelo domingo e dividiu o 10º em 2 para voltar a ter 10, como está no catecismo, nada tem a ver com o católico moderno. Você que é católico, você não tem nada a ver com isso. Isso foi uma ação da Igreja Romana na Idade Média. E se alguém tem que pagar, são as pessoas que tentaram ou estão tentando mudar a lei de Deus. Eu queria falar com você que é um católico sincero, uma pessoa temente a Deus. E eu conheço muitos católicos sinceros e tementes a Deus. Talvez você poderia começar a perguntar hoje, será que a Bíblia está de fato falando para mim que eu devo mudar o meu dia de guarda? Será que para ser sincero com Deus, eu tenho que deixar de ouvir a tradição da minha igreja e passar a respeitar o livro sagrado? É um convite para você. Eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma. Eu só tenho que fazer referência aos fatos históricos, porque a história não pode ser contestada. E você sabe que no ano de 1998, o então Papa João Paulo II publicou uma encíclica papal chamada Dies Domini. E essa encíclica diz claramente que a igreja mudou o sábado para o domingo, porque ela tem autoridade para isso. E a igreja é convocada agora a adorar o primeiro dia da semana, ou adorar no primeiro dia da semana. Mas eu queria dizer para você que isso está errado.
Não importa se vem da voz de um papa, da caneta de um papa. Não importa se vem de um concílio. Não importa se tem mais de 1000 anos que a igreja ensina isso. O tempo não transforma o erro em verdade. A Bíblia ensina que é o sábado. E meu querido irmão, minha querida irmã católica, se você quer continuar sendo fiel a Deus e honesto a Ele, você tem que estudar mais esse assunto. Você não pode concordar com aquilo que o líder religioso diz na sua igreja. O mesmo eu digo para você que é da Assembleia, que é da Igreja Maranata, que é Deus é Amor, que é presbiteriano, que é batista. Não importa a igreja que você frequenta. Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas. Mas se você está assistindo esse programa e se você está aprendendo pela Bíblia que é o sábado, você tem que repensar a sua religião. Você tem que repensar suas crenças. No mínimo, colocar uma dúvida, um ponto de interrogação para estudar esse assunto. E não precisa de nenhum pastor, não precisa de ninguém. Pega a sua Bíblia, se coloque de joelhos, peça a Deus sabedoria e comece a estudar. O mesmo Deus que escreveu esse livro vai dizer para você onde é que está a verdade. Agora, até quando as pessoas vão se sentir reféns de seus líderes religiosos? E sabe que eu tenho ouvido muitas histórias por aí, eu viajo todos os estados do Brasil e a história sempre é a mesma. Pessoas oprimidas por seus líderes religiosos, pessoas que não podem fazer perguntas da Bíblia, pessoas que não podem questionar. Você não é um cavalo, uma égua, para um líder religioso colocar 2 tapadeiras e ficar puxando para a direção que ele quer. Você tem livre-arbítrio. Você tem que pesquisar a verdade por você mesmo. Você nem mesmo pode confiar em pastor Arilton. Você não pode. Vai acreditar no que eu estou falando? Não. Pega a Bíblia. Vai ler. Vai estudar. E se você perceber que o que nós estamos falando aqui é verdade, é coerente, então você tem que tomar uma postura na sua vida. A Bíblia fala, em Apocalipse 12:17, que o diabo está irado contra uma igreja. Olha o que diz o texto. Irou-se o dragão, o diabo, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, um remanescente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deus tem um povo, e esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Deus tem um povo. Esse povo está ensinando que a lei de Deus está em vigência. E quando você, querido pastor, se coloca no púlpito da sua igreja e prega contra o sábado, você está pregando contra a própria Bíblia e contra o próprio Cristo que deu para nós o sábado, que deu para a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 2, nos versos 1 a 3, o sábado foi criado e dado para a humanidade. Não é para judeu, não é para adventista, é para o ser humano. Você não pode pregar contra isso. Você tem que voltar para a Bíblia e começar a estudar. Você tem que parar de acreditar no que eles dizem por aí, nos textos que muitos querem ler para contradizer, porque Jesus curou no sábado. Você tem que olhar para o contexto dessas passagens e entender o que elas estão querendo dizer. Não se contente com a leitura superficial da Bíblia. Vamos a fundo na pesquisa para entender a vontade de Deus. Porque senão você pode estar combatendo o reino de Deus. E para nós é um alerta. Deus deu para mim e para você livre-arbítrio. Sabe para quê? Para nós fazermos escolhas. Escolhas. E hoje você vai ter a chance de fazer mais uma escolha. Contra fatos não há argumentos. Eu, pastor Arilton Oliveira, muito coerente, muito cirúrgico nas suas palavras. Contrapartida, aqueles que são contra
às leis de Deus, ao Shabat, e faça uma reflexão sobre sua vida, faça uma análise sobre a sua vida espiritual e busquem conhecimento na Bíblia, em Deus, para você não cair na falácia de padres, pastores, teólogos e professores. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos vocês e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Bom, shalom. Fiquem na paz de Jesus Cristo.